A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor, você, querido professor. Que bom estar com você aqui mais uma vez para algumas dicas pedagógicas. Fique conosco. Pai do Senhor, irmã Manu, irmã Miriam, a você, professor e aluno, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Hoje estamos aqui com vocês para trazer algumas dicas pedagógicas, algumas dinâmicas para a lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Essa lição, ela traz alguns aspectos da lição anterior, né? Retoma alguns assuntos. Então, você pode começar, né, conversando com os seus alunos sobre o que é convicção, né? Que essa é, inclusive, a palavra-chave da lição, e o que é a convicção cristã, no que está baseada. Então, fazer essa pequena introdução ali no momento do título, para já começar com a interação com seus alunos. E agora nós vamos ouvir a dica que a irmã Miriam trouxe para vocês nesta aula. Mas antes, não posso esquecer, né, dos objetivos dessa aula, que é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Então, baseado nesses objetivos, nós vamos trazer essas dicas e que a lição também está ali detalhando, mostrando como você pode trabalhar e abordar esta temática. Irmã Miriam, é com a senhora agora. Muito bem, estamos aqui, né? Então, a minha dica é, tão somente a irmã acabou de falar sobre a questão falar sobre a palavra-chave, convicção, né? É muito bom e importante que você sempre converse com os seus alunos, pegue a palavra-chave, que é a palavra em destaque da lição, e converse com ele, faça um acróstico. Então, era justamente isso que eu ia trazer para você. Pegue a palavra convicção, escreva no quadro, e para cada letra você pede para eles, para que eles possam falar algo que esteja voltado, relacionado à palavra convicção. E aqui na lição nós estamos usando a lição de número 11, cultivando a convicção cristã, né? Então, algumas palavras ou frases que estejam voltadas para a questão do cultivar, é cuidar. Você faz o acróstico, eles vão colocando algumas expressões ou nomes que estejam voltados para esse cultivo, esses cuidados. E falando em cultivo, você pode também distribuir alguns copinhos para eles e pedir que eles olhem para aqueles copos como se fosse um tubete, aqueles tubetes de mudas, sabe, mamãe, irmã Rosimar, que nós fazemos mudas, e Uhum. olhasse para a convicção, a nossa convicção que nós precisamos ter essa certeza, como se fosse uma mudinha de planta que nós precisamos cuidar, cultivar e pedir que eles peguem um papel e escreva para manter o cuidado com a minha convicção cristã. O que é que eu preciso? Eu preciso de oração. Eu preciso. Aí eles escrevem oração, colocam dentro do copinho como se estivesse cuidando, cultivando. Eu preciso de intimidade com Deus. Coloca ali palavra, que é como a água, não é isso? Vai colocando dentro do copinho todos os dias. Você está cultivando a sua certeza, a sua convicção de que você aceitou a Cristo e precisa estar com Ele todos os dias. Essa é a minha dica para que você possa realizar essa atividade com os seus alunos antes de iniciar a aula
pode ser também no final, porque depois, no final, também é bem interessante, porque você já tem ministrado a aula, eles já têm absorvido bastante o conteúdo, e eles vão ter bastante adubo, não é verdade, para cuidar desse cultivo, tá? É somente uma dinâmica de reflexão participativa também, porque tem alguns alunos que não participam muito, e é importante envolvê-los sempre em suas aulas. Essa é a minha dica que eu deixo para você. Amém, isso mesmo. É muito boa. Irmã Rosimar, a senhora, qual é a dica que traz para essa lição? Eles são maravilhosos, amadas, né? Falar um pouquinho sobre cultivando a convicção cristã, que coisa linda. E é muito bom, como a irmã Miriam colocou, trabalhar sempre a palavra-chave. O professor ele pode utilizar de diferentes formas, né? Porque quando se trabalha a palavra-chave, o aluno fica curioso, né? Bate aquela curiosidade no aluno de saber sobre aquilo. E hoje nós vamos trabalhar a palavra convicção com a tempestade de ideias. De que forma, professor? Para essa atividade prática, você vai definir um líder para ser o direcionador que vai envolver a turma nessa tempestade de ideias. Então, todos os membros, todos os alunos, eles devem colaborar com suas ideias. É muito bom estimular os alunos, professor, a esse envolvimento, porque esse envolvimento vai trazer curiosidade, interação. Então, primeiro passo seria definir um líder para ser o direcionador, para envolver a turma. Todos os membros eles devem colaborar com suas ideias. Nenhuma ideia pode ser criticada, todos têm que trazer as suas ideias e ser somadas juntamente com o grupo. Escolher também uma pessoa, um aluno, para marcar o tempo no cronômetro, para as anotações que serão feitas no quadro, né? As ideias devem ser registradas em um quadro branco ou numa folha, dependendo das condições, professor, da sua congregação. E aí, com esse debate, com essa tempestade de ideias, com a palavra-chave convicção, com certeza o aluno vai estar lá curioso para ouvir mais sobre o assunto da nossa lição, sobre toda a aula que vai ser ministrada. Então, essa atividade, queridos, vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser a tempestade de ideias, e depois, professor, você vai apresentar à turma uma caixa, e dentro dessa caixa, essa caixa pode ser da forma que você quiser, pode ser uma caixa embrulhada, pode ser um baú, você que escolhe o estilo da caixa que você vai utilizar. Ou pode ser um saco também, um grande saco. Então, como é que nós vamos fazer? Esta lição nós estudaremos sobre os aspectos espirituais, moral, né, social que formam a convicção de nossa fé. Então, nós sabemos que a convicção é um dos ingredientes da fé cristã. Então, dentro dessa caixa vai haver algumas referências bíblicas. Você vai dividir a turma, vai convidar 4 participantes em dupla. Então, vai ser 4 participantes, mas essa atividade vai ser feita em dupla. Então, eles vão abrir essa caixa, vão pegar esses versículos que eu vou citar agora, e eles vão, o grupo que conseguir achar mais rápido esse versículo e ler para a turma, vai ser o grupo ali que vai receber um mimo, né? Então, a primeira referência seria: destaca-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. Então, eles vão procurar 1 Tessalonicenses 2 e 4, que vai estar dentro dessa caixa a referência. A segunda referência vai ser sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. 1 Tessalonicenses 2 e 5. A terceira referência será e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses 2 e 9. E aí, professor, vai ser aquela alegria, vai ser aquela interação, quando os alunos abrirem a Bíblia, ler as referências, eles vão estar motivados, com certeza, em ler a dupla que lê mais rápido. E eu tenho certeza, professor, que vai ser uma benção.
Amém, né? Graças a Deus, também acredito que será uma bênção, é sempre importante fazer essa interação, né, com o aluno, envolvendo ali na aula, no conteúdo. E para finalizar, né, a minha é uma sugestão em que você leve ali 4 copos de água, tá? Só que sem água. Então, você vai levar 4 copos e vai levar uma jarra, certo? E aí, você vai lembrar a eles, né? Nós estamos falando sobre convicção de fé, e isso às vezes nos faz lembrar muito do momento em que aceitamos a Cristo, né? É a convicção, é aquele momento em que somos convencidos pelo Espírito Santo em aceitar a Cristo. Então, pensando nisso, você vai levar esses 4 copos e vai fazer um pouco de referência, alusão ali a Ezequiel, certo? Capítulo 47, que vai falar sobre ali quando o profeta, né, Ezequiel, aparece um anjo para ele e ele manda olhar para aquele rio, e aquele rio ali tem a passagem ali da água, né? E aí ele vai falar assim, que primeiro ele pede para ele entrar naquela água, aí vai dizer assim, olha, a água chega aos seus tornozelos. E aí, aí você vai lembrar, quando a água chega aos tornozelos, o que que remete ali? Aquele copinho ali vai só receber um dedinho de água. Então, com a jarra, você vai colocar ali. Então, é como que Ezequiel entrou naquela água e a água ficou ali pelos seus tornozelos. Dentro disso, aí você vai relacionar, vai lembrar com ele, né? Aquele momento em que ele aceita Cristo, é alguém que nasceu no Evangelho, mas em algum momento veio essa convicção de que ele era um pecador, que precisava se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, né? Então, você vai fazê-lo ali, lembrar, talvez ouvir relatos de pessoas, alunos que aceitaram, que quer compartilhar a sua experiência ali, e dizer que essa fase está muito relacionada àquela fase do bebê, em que você vai aprendendo tudo ali, é tudo muito novo. E como é importante quando a gente vai aos cultos de doutrina ali, como novo convertido, que vai aprendendo. Em seguida, aí você vai dizendo, né, que o anjo continua a dizer para Ezequiel entrar mais naquele rio. E agora, sai dos tornozelos para os joelhos. Aí você vai encher mais um pouquinho ali, mais 3 dedinhos, 2 dedinhos de água ali com a jarra, aqui, o outro copo, né? E ali você vai relacionar. É aquele momento em que a gente agora já tem certeza daquela convicção, tem um momento devocional, e está ali envolvido na obra do Senhor, está servindo, aprendendo cada vez mais, mas ainda está também naquela fase em que a criança está como que aprendendo, caminhando a andar, né? Então, ali é a fase em que ainda a água está pelos seus tornozelos. Mas o anjo diz o quê? Para ele entrar mais, e agora a água está à sua cintura. Então, você vai pegar a jarra com água, vai encher mais um pouquinho ali, aquele copo, mais 4 dedinhos de água, e agora vai dizer que ele já está envolvido na obra do Senhor, está servindo, mas que às vezes pode faltar pensar diante das adversidades, né, das aflições, que o Senhor o esqueceu, que o abandonou, né? E ele está ali com a água à cintura, às vezes está cheio, tem o Espírito Santo, tem tudo, mas às vezes por uma aflição, por uma adversidade, falta ali um pouco da convicção de que o Senhor está com ele. E aí, você deve lembrá-lo que Deus nos quer cheios, e por isso que ele vai, agora o anjo pedir a Ezequiel para ele mergulhar naquelas águas. E é isso que a palavra de Deus é para nós. Então, você vai mostrar essa relação, e agora você vai encher o copo até ele transbordar e mostrar que a convicção, ela nos traz esse transbordar da palavra, da fé, de que mesmo na maior aflição que tenhamos, né, que a gente esteja passando, Deus é aquele que reverte a situação. Mas é o quê? A convicção de fé
que vai me gerar, né, esse transbordar da palavra, esse transbordar de fé, esse transbordar de crença, de convicção em quem? Em Deus, que é aquele que pode todas as coisas. E que esse mergulhar é que me vai fazer com que eu viva, assim como a lição vai nos trazer, né? Tudo para a glória de Deus. Então, que eu faça tudo sempre para a glória do Senhor. Então, essa é a minha dica, né? Um pouquinho longa na sua aula, mas você vai ali trazendo elementos, introduzindo elementos da lição, né? Desse primeiro tópico, principalmente desse início do tópico, tá? Desse primeiro tópico da lição. Então, você pode até fazer essa relação e trazer, né? Que nós sempre precisamos retomar, renovar essa convicção, voltar a este primeiro amor lá de quando a gente aceita Cristo, né, que a gente sempre quer mais e tem sede, como a irmã Miriam colocou, né, de estar ali cheio, tem sede de aprender mais, de estar mais próximo de Deus. Esperamos ter contribuído com a sua aula, querido professor, que Deus continue abençoando a sua vida. Curta, comente, compartilhe este vídeo, né, dê um feedback para a gente de como tem sido as suas aulas com essa lição, que tem trazido realidades, né, tem traduzido, revelado a nossa realidade hoje na igreja. Né? Que Deus continue abençoando sua vida. Meninas, podem fazer as suas considerações. Amém, professor. Que bom que esteve conosco aqui e compartilhe esse trabalho. Que Deus abençoe você grandemente. Nós aguardamos vocês na próxima lição. Isso mesmo, querido professor, nós esperamos ter contribuído com a sua aula, que Deus possa lhe conceder uma aula abençoada e rica. Em nome de Jesus, né? É isso que desejamos para você. E também agradecemos a direção do DENEC pela confiança e oportunidade. A paz do Senhor a todos.